Bom, para tema de estudo da noite, eu trouxe Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Eu até a gente tentou colocar na televisão por causa de algumas imagens, mas não tem problema. Primeiro fato que eu queria falar é que Maria, a gente hoje tem uma imagem de Maria que Emmanuel ditou a Chico Xavier em 1984, numa reunião mediúnica. Nessa reunião estava presente um fotógrafo e um artista, e eles fizeram um retrato falado de Maria. Então hoje tem uma imagem da Maria que nós tanto imaginávamos, tem um retrato do mais próximo que nós conseguimos visualizar da imagem de Maria, que é essa imagem que mais se utiliza no meio espírita. Maria de Nazaré, o nome Maria vem do nome Miriam, que significa, que é o termo em hebraico, que significa Senhora da Luz. Então esses são dois fatores que eu queria trazer sobre Maria, para a gente iniciar o nosso estudo. E eu também queria contar uma história, bem curtinha, de um médico que um dia, atendendo uma paciente, ele, após fazer o atendimento, ele percebeu na postura da pessoa, na forma que ela se vestia, e falou: minha senhora, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela falou: claro. Falou: que eu estou vendo pelo seu traje, pela forma que a senhora conversa, que a senhora é de determinada religião. Ah, sim, sou. Por que dentro da sua religião vocês não falam de Maria, mãe de Jesus? E ela disse assim: bom, eu vou te explicar por quê. O senhor imagina comigo, eu chego aqui no seu consultório e o senhor não está, mas a sua mãe está no seu lugar. Eu passaria por ela na consulta em vez de passar pelo senhor? Não, realmente, quem é médico sou eu, minha mãe não é médica, Eu me formei, eu estudei, realmente, faz sentido o que a senhora está falando. Então, por isso que nós não fazemos essa citação, Se nós temos contato direto com o Mestre, direto com Jesus, por que nós vamos ficar falando com a mãe dele? E o médico falou assim: eu posso também colocar uma situação para a senhora? Ela: claro. Digamos que a senhora chega aqui para ser atendida e a minha secretária não está, mas minha mãe está lá no lugar dela, e a senhora está sem dinheiro para consulta e está sem horário comigo. Se a minha mãe pedir, eu atendo a senhora. Então essa historinha reflete um pouco, a ligação de Maria hoje como intercessora nossa. Então às vezes a gente vai e pede para a mãe falar com o filho, Então, nas palavras do Espírito Miramés, Maria de Nazaré é um espírito de alta envergadura, de uma pureza de sentimentos tal que escapa a todas as nossas deduções e esforços de compreensão. Maria de Nazaré foi o exemplo de pureza. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial, vindo de planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou no solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens. A gente não tem dúvida que Maria, para ter a missão que teve, tinha que ser um espírito extremamente evoluído. Emmanuel conta que Jesus ele teve que se preparar em torno de 3.000 a 4.000 anos para poder vir à Terra, e Maria de 800 a 1.000 anos se preparando para poder também vir à Terra e reencarnar, devido à sua dimensão espiritual. Nós sabemos também o seguinte, que por si só a missão de mãe já é algo de uma iluminação imensurável aos nossos olhos terrenos. Chico costumava dizer que a maternidade era um segredo entre a mulher e Deus, de tão sublime que é. No livro O Sublime Peregrino, pelo Espírito Ramatiz, ele pergunta: por que motivos os mestres siderais escolheram o espírito de Maria para ser mãe de Jesus?
O Alto escolheu Maria para essa missão porque se tratava de um espírito de absoluta humildade, no terno e resignado, que não iria interferir na missão de Jesus. Porque você imagina se fosse uma mãe extremamente ciumenta, extremamente segura, conservadora, né? Porque a maioria das mães como que é? Elas pensam assim: eu crio meu filho para o mundo. E aí você pergunta para ela onde que é o mundo, ela fala: o mundo é aqui em casa, ué. Tem tudo aqui em casa. Então você imagina se Maria tivesse essa postura, né? E nós sabemos que a reencarnação, mesmo numa figura como Maria, o peso da carne, né, o processo reencarnatório, limita a certos entendimentos e compreensões que foram ajustados no plano espiritual. Então, por exemplo, quando o anjo Gabriel aparece a primeira vez para Maria e anuncia a ela que ela se casaria com um senhor chamado José, ele dá o primeiro start no subconsciente dela, para ela começar a se sintonizar com a missão, né? Mas desde o começo, né, ela já demonstra o entendimento, a aceitação, né? Porque você imagina numa situação hoje, se a gente imaginar numa situação hoje, você chega para uma pessoa, aparece um anjo para uma pessoa que está noiva, né, no segundo momento que Gabriel aparece, e anuncia para ela que ela vai ter um filho, né, sendo que ela estava noiva, e já anuncia que ela vai ter um filho, que ela vai estar grávida. Você imagina a repercussão e o que passaria pela cabeça de uma pessoa hoje. Agora você transporta isso a 2000 anos atrás, na sociedade que era, nos costumes, né, no rigor. Então, a aceitação de Maria já demonstra o quê? Já demonstra essa preparação do plano espiritual para esse recebimento que ela faria, né? Entretanto, o anjo Gabriel, e entrando o anjo Gabriel onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudações seriam aquelas. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e eis que em teu ventre receberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E a resposta dela qual foi? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Se nós pensarmos numa situação dessa, de 10 mulheres, 9 correria, né? Então olha a preparação espiritual da missão. Maria, assim que ela descobre que está grávida realmente, ela vai até a sua prima Isabel, né? Chegando lá, a prima dela já estava grávida, né, do João Batista. E a prima dela, ao receber os cumprimentos de Maria, diz: bendita é tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Então ela disse o quê? Que a mãe de Jesus, ela já sabia, a intuição dela, né, dessa intuição de que Jesus era que estava no ventre de Maria, despertou esse sentimentalismo nela e de fazer essa revelação. Pois quando tua saudação chegou ao meu ouvido, Isabel falando, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Isabel falou o quê? Quando você me cumprimentou, meu bebê aqui pulou de alegria. Feliz daquele que creu, pois que lhe foi dito da parte do Senhor que será cumprido. A partir daí, né, Maria viaja com José, grávida, né, para Belém na ocasião do censo, para fugir da perseguição de Herodes. Veio o renascimento de Jesus, onde foi sinalizado, porque todos os apóstolos que vieram antes, né, de Jesus,
Todos já anunciavam a vinda de um Messias. Então, quando Jesus nasceu, para eles, de alguma forma, aquela estrela, aquela sinalização, era o sinal de que eles estavam aguardando. Então vão, naquele ritual que a gente já sabe, até Jesus. Jesus depois é apresentado ao templo, como era um ritual do judaísmo. Ele foi apresentado ao templo, levado lá, e alguns dos anciões lá, mais antigos, agradeciam, pediam para pegar Jesus no colo, e agradeciam o quê? A oportunidade dos olhos deles poderem ver Jesus. Então, todo mundo, inconscientemente quase, já esperava por Jesus. Jesus então é um dia numa visita também, que ele é um pouquinho maior, que fazem ao templo. Jesus é esquecido lá. Acho que Maria, até Haroldo brinca nessa situação, fala que Maria achava que Jesus estava com José, José achava que Jesus estava com Maria, e os dois foram embora e deixaram Jesus no templo. E voltam lá, Jesus está lá no alto diálogo com aqueles doutores da lei, que eram extremamente estudiosos, fazendo perguntas de um nível lá em cima. E quando Jesus é interrogado, ele fala o quê? Mãe, não sabeis que devo ocupar-me com as coisas do meu pai? Mas os pais vão pensar, é igual a gente, tem criança pequena, às vezes eles falam alguma coisa para a gente, que a gente, na dúvida, você fala, não, deixa quieto, não vou nem questionar, Foi o que Maria e José fizeram. Maria e José não compreenderam, mas acolheram na fé, e Maria guardava a lembrança de todos esses fatos no seu coração. Inconscientemente ela sabia, mas naquele momento, de encarnada que ela era, só que ela sabia que tinha algo diferente com o filho dela. Por quê? Volta e meia, além dessa situação de Jesus no templo, volta e meia Jesus era pego conversando com mendigo, com andarilhos, com pessoas que estavam passando por alguma situação de doença, confortando essas pessoas. Em certa ocasião, Maria chega a Jesus, tem 2 ladrões dentro da casa, ladrões reconhecidos por eles, que estavam lá conversando com Jesus, Jesus dando comida para eles e orientando eles sobre o caminho do mal, para que mudassem a sua visão de vida. Então ela sabia que Jesus não era como as outras crianças. Primeiro milagre que Jesus realiza, em que Maria é a intercessora direta desse milagre, é no casamento do seu primo, nas bodas, em que aquela época um casamento chegava a durar 3 dias, e o vinho falta, Maria tem conhecimento da situação, chega para Jesus do nada e eles não têm mais vinho, porque em seu coração ela sentia que ele podia fazer alguma coisa. Jesus não trabalhava com vinho, não tinha por que ela chegar e falar isso para ele, e ela do nada chega para ele e fala, não tem mais vinho. E ele diz o quê? Mãe, o que você quer que eu faça? Minha hora ainda não chegou, ele fala para ela. Porque esse foi o primeiro milagre de Jesus. E Maria, em seguida, vai aos servos da casa e fala, vão lá, procurem meu filho e façam tudo o que ele lhes pedir. E eles chegam lá para Jesus e falam, sua mãe falou para vir aqui fazer o que você pediu. E Jesus pede para eles encher os jarros de água, e encheu de água, já era vinho. Então ele faz isso no anonimato, para que não fosse realmente vindo à tona esse milagre. Como ele disse, não era a hora dele ainda. Essa relação que nós fazemos, de Maria, Jesus, e a transformação da água em vinho, nos remete a uma reflexão do seguinte: quando Maria chega para os trabalhadores e fala, fazei tudo quanto ele vos disser, remete a nós lembrarmos quando nos encontramos em aflições e desespero, e nós temos a capacidade de pedir, mas na maioria das vezes não temos a capacidade ou a humildade de fazer o que nós temos que fazer. Jesus, ele não precisava pedir para que eles enchessem os vasos de água, ele bastava simplesmente querer que os vasos estivessem cheios de vinho. Mas o que demonstra isso? A necessidade da nossa ação, da nossa proatividade. Então,
Esses tempos atrás eu estava conversando com meu filho, ele tem 15 anos. E eu lembrei que quando a gente tem essa idade, um dos piores defeitos que nós temos é achar que nós sabemos tudo. E eu falando para ele sobre a necessidade da gente ter uma fé, de frequentar alguma coisa, de fazer uma oração, ele falou: pai, Deus não sabe de tudo? Eu falei: sabe. Deus não vê tudo? Vê. Onisciente, onipresente. Então eu não preciso pedir, ele sabe que eu estou precisando, ele já vem nesse sentido. A gente não quer nem ter o trabalho de falar o que a gente precisa. A gente quer que Deus, além de tudo, vá nos adivinhando, vá atropelando o nosso livre-arbítrio, né? Se nós não tivermos essa postura humilde de pedir: pai, por favor, me ajuda, eu preciso. E como eu disse na historinha no final, se precisar, pede para a mãe dele interceder junto com nós, né? O conselho de Maria é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o mestre nos disse. E aí vem o momento de Jesus na cruz, né? Junto à cruz, Maria de Nazaré regride ao passado em amarguras e recordações. Com o pensamento ansioso e torturado, na hora extrema, ali estava o Filho bem-amado. Maria, apesar de toda essa elevação espiritual, ela era uma mãe encarnada. E a espiritualidade fala que não tem dor maior na terra do que a dor de uma mãe que perde um filho. Então, para Maria, era essa a dor, né? Que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Que profundos desígnios havia conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Contudo, reconhecia a intervenção da providência divina, a missão celestial, e inconscientemente, isso vinha à tona nela. Por isso que nós não vemos relatos de Maria desesperada, vemos o relato de Maria sofrendo, que é justamente a condição de nós quando a nossa fé está viva em nós. Quando a nossa fé está viva em nós, nós sofremos? Sofremos, mas com uma característica: sem desespero. O sofrimento, a dor, é nossa, vai chegar até nós, mas o desespero é daquelas criaturas que ainda não conseguiram construir no seu íntimo um pouquinho de fé. Porque realmente, você chegar para uma mãe e falar que o filho dela, ela nunca mais vai ver, é dolorido, é desesperador. Mas como nós temos o conhecimento da doutrina espírita, que não é por acaso conhecida como o Consolador prometido, você sabe que você levou seu filho na rodoviária e pôs num ônibus. Ele vai fazer uma viagem, mas um dia você vai reencontrar ele. É diferente. Você vê uma mãe se despedindo de um filho na rodoviária, ela chora, ele chora, mas vê ela numa situação de despedida eterna, como é desesperador, né? Mas Maria, naquele momento, mesmo mediante toda a dor, ela dizia o quê? Faça na escrava a vontade do Senhor. Então olha a resignação, né? Cristo pareceu, naquele momento em que Cristo estava lá, né, no momento da crucificação, Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar um instante derradeiro a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou significativo movimento com os olhos vigilantes. Mãe, porque naquele momento, a única pessoa que estava junto com Maria era o apóstolo João, né? Então, tinha outras mulheres e tal, e a mãe, e Jesus diz o quê? Mãe, eis aí teu filho. Dirigindo-lhe os olhos especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: filho, aí tua mãe. O que Jesus quis dizer com isso? Nesse momento, como se Jesus dissesse, né, aquela frase que ele diz anteriormente: quem é minha mãe, quem são meus irmãos?
colocando a sua mãe como nossa mãe santíssima e nós como filhos dessa mãe amorosa. Então, ao dirigir-se à mãe e ao discípulo João, Jesus estabelecia novas relações de amor entre os cristãos, que vai além da necessidade de resolver um problema familiar. O intento era de entregar o discípulo a Maria, atribuindo-lhe uma nova missão materna, para que todos nós ficássemos fraternalmente filhos de Maria. A fraternidade de Maria está nas novas relações de parentesco e de amor entre os cristãos, em que se desenvolvem sentimentos de afeto próprio dos irmãos de sangue, dos laços de união entre os homens e de amor ao próximo. Porque nós encarnados temos uma relação muito pequena com o amor. Porque quando a gente fala de amor aqui, o que a gente pensa? O que vem na nossa mente? Quando a gente fala do amor máximo, o que é o amor extremo, incondicional para nós aqui encarnados? É o amor de mãe. A gente fala que é incondicional, mas mesmo assim, ele ainda se limita à nossa existência terrena. Você quer ver um exemplo? Aquela palestrante Anete Guimarães, ela sempre tem uma palestra dela que ela cita uma relação assim: então o amor de mãe é o maior amor? É o maior amor. Incondicional? Incondicional. Todos são espíritas? Todos somos espíritas. Então a gente acredita na vida após a morte? Acreditamos. Então você tem uma família, um pai, uma mãe e um filho. Qual que é a maior relação de amor? Da mãe para o filho. O marido, como ela diz, já é de segunda mão mesmo, né? Primeiro já teve a mãe dele, então ama menos. A maior relação de amor ali é da mãe com o filho. Beleza. Vão fazer uma viagem, acontece um acidente, morre os três. Reencarna novamente. Só que dessa vez, o filho vem o marido vem o filho. Quem que a mãe ama mais agora? Vocês viram como que nosso amor é? Por mais que a gente ainda considere grande, ele é condicional. Ele ainda se condiciona aos limites do sangue. O amor que Jesus quis nos mostrar nessa demonstração de oferecer a mãe dele como nossa mãe, é o amor que ultrapassa essa barreira da reencarnação. É a relação de espíritos e de corações que se amam, independente do plano que se encontram. Todos nós estamos aqui hoje reencarnados por causa de relações assim, que muitas vezes ainda está no plano espiritual, e que zela por nós como nossa mãe, ou até mais, ou até além, porque às vezes nossa mãe hoje é um resgate que nós precisamos fazer, e esse coração querido que interviu com nós, intercedeu por nós, é um amor mais amplo, pois ele não está limitado à nossa encarnação. Como nós espíritas que somos, nós temos esse entendimento que nós não somos humanos, nós estamos humanos. Aqui é um momento transitório, passageiro. A gente vai voltar para o nosso lar, vai encontrar, às vezes, os nossos maiores amores que estão do lado de lá. Os nossos corações mais queridos, às vezes, estão do lado de lá ainda. Então é isso que Jesus quis nos demonstrar. A ultrapassagem das barreiras da carne, da reencarnação, né? E como é confortador a gente saber disso, né? Como é confortador a gente saber que existem corações que nos amam tanto ao ponto de nos avalizar para que nós viéssemos aqui, que zelam por nós e olham por nós, estando do lado de lá ou estando aqui, né? Que não tem esse limite da morte que a gente tanto amedronta, tanto nos aterroriza, né? Eu sempre falo que isso era uma realidade da minha família, e eu tento não levar para minha casa hoje, que é esse tabu da morte, de você não falar de morreu, que vai morrer, e aí todo mundo fica na família achando que todo mundo é imortal, que sua mãe vai viver 500 anos, e aí o dia que chega a hora de você se despedir, como eu digo, levar na rodoviária, é aquele desespero,
Você vê família se despedindo da matriarca, com 100 e tantos anos, como se a senhora tivesse na flor da idade. Mas tinha uma vida pela frente. Por favor. Então, e aí a gente vê também o seguinte, ó, olha o nosso amor como que é. Quantas vezes a gente vê alguém falando assim, não, mas ele podia ter ficado, nem que ficasse acamado, eu cuidava, nem que ficasse entubado, não tinha problema. Olha o quanto amava, né? Olha o quanto amava. Tudo isso é amor, será? Ele podia lá ficar morrendo de dor, mas que ficasse ali. É que nem aquela história que a gente sempre fala, né, que eu já contei aqui algumas vezes, numa família espírita que está com o pai doente e enfermo. E eles vão no atendimento espiritual e falam, não, fica tranquilo, ele vai ficar bem, vai ficar tudo bem. Ah, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Passa uma semana, ele desencarna. Mas falaram que ia ficar tudo bem. Mas está tudo bem, ele está no plano espiritual, está tudo certo. Não tem nada errado. É que nós que criamos a morte como se fosse algo não de Deus. E aí quando vem, realmente, né, você acha que Deus estava lá cuidando de uma coisa e esqueceu de outra. Na nossa imaginação pequena em relação a Deus, né? Assim, Jesus nos ensinou a realidade de Deus, amor e também a caridade, amor ao próximo em ação. Como o maior dos mandamentos, o Mestre quis mostrar que ao perder um filho, uma mãe ganha a humanidade inteira de próximos. Por quem pode fazer o bem e pode ser a mãe de todos, né? Depois que Maria, né? Depois do Calvário, Maria vai morar, né? Depois de um tempo ela vai morar junto com João. E ela vai para uma casinha humilde, né? Em cima de uma montanha. E lá, quando ficaram sabendo, eles estavam na região de Éfase, quando eles descobriram que Maria, mãe de Jesus, morava ali, começou a ser procurada por todo tipo de sofredores, né? Sofredores da alma, sofredores do corpo. E como ela começou a fazer esse atendimento, né? Ela começou a ser considerada lá a casa da Santíssima. O fato tiver origem de uma certa ocasião em que o miserável leproso, depois de ter aliviado as suas chagas, né, em que a mãe de Jesus tratou, cuidou, né, orientou, ele diz que, Senhora, sois, pois, a mãe do nosso Mestre e nossa Mãe Santíssima. Aí daí que vem esse tratamento da Mãe Santíssima. Minha mãe, dizia um dos aflitos, né? Como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Maria lhe envia um olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a sua dedicação enternecida de seu espírito maternal. E diz para ele, isso também passa. Dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é que bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização de amor celestial. Chico Xavier conta, né, que um dia, contam na verdade, né, que Chico um dia estava extremamente triste, abatido, desanimado, e ele pergunta para Emmanuel, por favor, vê com a nossa Mãe Santíssima, se ela não tem uma mensagem motivadora para mim, que me dê bom ânimo, que me anime. E ele, vendo Chico naquela situação, falou, tá bom Chico, eu vou ver. Passa algum tempo, ele volta, falou, nossa Mãe Santíssima mandou uma mensagem para você. E ele ficou todo animado, e qual que é a mensagem? Ele falou, ela mandou dizer o seguinte, isso também passa. E aí ele ficou pensando, isso também passa, e ele, verdade, isso também passa, e de repente ele começou a se alegrar, começou a cantarolar, e Emmanuel falou, Chico, isso também passa, né? Vai com calma. E essa mensagem é que nós devemos trazer no íntimo do nosso coração, porque não é uma mensagem simples, é uma frase pequena com efeito profundo. Então, nos nossos momentos de aflição, de nos acharmos numa estrada escura da vida, nós devemos lembrar o quê?
isso também passa, não é? Então um dia Maria, nessa choupana lá, sozinha, porque João sempre saía para evangelizar em outros lugares, elevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto, bem distante, uma pessoa com capuz, com outro mendigo que ela atendia ali, né? E ele chegou para ela e disse: minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que socorreiam ao seu caminho, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela o convidou para entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com um profundo aceno de amor: minha mãe, venha aos meus braços. Não conseguiu dominar o ímpeto do intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se os seus pés, com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se ajoelhou aos seus pés e, beijando as suas mãos, disse carinhosamente: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas em meu reino rainha dos anjos. Docíssimas alegrias lhe invadiram o coração. E já a caravana espiritual dispunha para partir. É engraçado quando a gente lê esses textos, né? Nesse caso aqui, é do livro Boa Nova, de Emmanuel. A gente se constrange com o amor que é divulgado ali. Porque você imagina a cena, Maria, depois de tantos anos longe do filho, com aquela saudade no coração, ele vem, acontece toda essa narrativa, e ele fala: mãe, vim te buscar. E aí a caravana espiritual prepara para partir com a Maria. Sabe o que ela fala? Não, espera um pouquinho. Eu lembrei de uns cristãos que estão sendo perseguidos, que estão num círculo, em vésperas de serem assassinados. Eu queria lá levar uma palavra de bom ânimo para eles. A gente se constrange, né? Porque se é nós, já está lá meio caminho andado subindo. Não, vamos embora então. Nem olha para trás. Maria, por isso Maria é a mãe de todos nós, né? Então rogou ao céu a possibilidade de fazer essa assistência. E ela chega lá, tem aquelas criaturas já sofridas, né? Escarnecidas daquele sofrimento, ante a morte, esperando para serem devoradas, para ser queimadas, e todas aquelas atrocidades que eram feitas com o cristão. E ela chega para uma moça sentada na janela e diz no ouvido dela: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegria para o céu. Vocês perceberam que ela não foi lá abrir o cadeado e soltar eles? Ela foi lá dar bom ânimo para eles. Então, quando nós temos os nossos momentos de dores e sofrimentos aqui, que nós tenhamos esse bom ânimo, não para que Deus tire o fardo da nossa costa, porque se Ele fizer isso, Ele vai estar atrapalhando o nosso desenvolvimento. Mas nós tenhamos o quê? Bom ânimo para suportar as nossas dores, para elevar com o nosso devido aprendizado, nas lições pedagógicas que nos são trazidas até nós. Por isso que Maria diz: convertamos as nossas dores da terra. Essa lição é para nós agora, foi dita há 2000 anos, e é para nós agora, em alegrias para o céu. Se nós suportarmos aqui, nós vamos ter alegrias no céu. É isso que Maria quis dizer para nós, né?
E só para finalizar, Maria, hoje, no plano espiritual, no livro Memórias de um Suicida, é um livro, quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante. Ele conta da caravana, Legião dos Servos de Maria, que reúne espíritos devotados na assistência aos suicidas, resgatando-os nas zonas inferiores e encaminhando ao hospital também dirigido por ela, o Hospital Maria de Nazaré. Então, quem lê o livro vai ver no final do livro quão é interessante essa passagem que conta desde o resgate que é feito através da Legião dos Servos de Maria, até todo o atendimento que é feito no hospital. Então, Maria hoje podia estar onde? Sentadinha lá do lado de Jesus, como muitos de nós às vezes pensaria que fosse. Está fazendo o quê? Trabalhando, ajudando, assistindo, dando bom ânimo a criaturas caídas, Bom, era esse o tema do estudo à noite. Já passamos um pouquinho do tempo, mas espero que tenha sido revigorante, ver essa demonstração de amor tão grande quando a gente fala de Jesus, fala de Maria, fala da espiritualidade superior, e a gente se sente tão confortado e consolado, porque a gente vê o quanto nós somos assistidos, que nenhuma estrada escura nos atormente, nos assuste, porque depois dela vem um novo nascer de um sol. A gente sabe quantas vezes nós vemos noites aí de tempestades terríveis, e como que é o amanhecer? Passarinho cantando, os raios do sol surgindo, naquela mansidão, naquela tranquilidade. E nós lembramos do quê? Da fala de Maria. Isso também passa, Então, com os nossos olhos fechados, nosso pensamento e nosso coração asserenado, elevamos o nosso pensamento na nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Mestre Jesus, nosso bondoso Pai. Agradecemos por esse envolvimento fraterno, que envolve os nossos corações às vezes tão inflamados, tão desesperados, nos acalentando, refrigerando a nossa alma, tranquilizando o nosso espírito e nos dando esse bom ânimo necessário para a nossa caminhada terrena, para que possamos enxergar a oportunidade da autoiluminação, do crescimento, do nosso desenvolvimento moral, pois sabemos que esse desenvolvimento vai conosco além da nossa existência, além dessa vida, além dessa roupagem, no retorno ao nosso verdadeiro lar. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre, que assim seja.